Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões online, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para você. Se você estiver no Facebook, curta o vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe. Também nos procure nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você pode enviar os seus pedidos de oração e de agradecimento. É também por este WhatsApp que você pode receber as mensagens diárias do nosso pastor J.R. Vargas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Para você receber essas informações, você precisa cadastrar o número 99-568-1543 e nos mandar um oi. Deus te abençoe.
Boa noite, Américas. Boa noite, meus irmãos. Que bom que vocês estão aqui presentes nessa noite para nós começarmos o nosso segundo culto desse dia. Você que está em casa também, acompanhando a gente através do YouTube e do Facebook, é uma alegria muito grande ter você junto com a gente. Você não está apenas assistindo esse culto. Queremos convidar você a participar, a cantar juntos louvores, fechar os teus olhos no momento de oração, ler a palavra de Deus, participar e prestar muita atenção durante a mensagem, aquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Coloque seu celular no silencioso, pede para todo mundo acalmar nesse momento, vir para a sala ou para o quarto, sentar, para estarmos bem ligados durante todo esse culto. Vamos ficar de pé, queridos. Quero chamar vocês para um momento de oração nesse início de culto, para nós entregarmos as nossas vidas ao Senhor, entregarmos esse culto ao Senhor, clamarmos para que Ele possa falar nos nossos corações nessa noite. Pai, como é bom estar aqui na Tua casa, como é bom estar na Tua presença. Queremos entregar esse culto a Ti, consagrar esse culto a Ti, Senhor, assim como as nossas vidas. Se faz presente nesse lugar, mas principalmente nos envolvendo, entra em nossos corações e transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 133 nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos celebrar ao Senhor. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo. Só em Ti, seguro estou, perdoado sou, em Teu nome. Só em Ti, tudo posso sofrer e permanecer, em Teu nome. E as palmas, vamos lá. Vamos no início, Tu és o grande. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Só em Ti, seguro estou, perdoado sou. Sofrer e permanecer
santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Simone, conduz a gente em oração. Senhor, o teu nome é santo. E nós estamos aqui, Pai, diante da sua santidade, com o coração quebrantado, porque nós sabemos o quão pequenos nós somos e quão grande tu és. Senhor, vem com teu poder, com tua graça. Manifesta-te, ó Deus, no meio de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa porque nós falhamos, mesmo quando tentamos fazer tudo certo. Porque por nós mesmos, Senhor, nós não somos capazes. Então pedimos que Tu venhas estar conosco. Lava-nos, Senhor, e ficaremos limpos. Porque o Teu sangue nos purifica de todo o pecado. E assim, Senhor, com o coração em paz, purificado, podemos adorar o Teu nome. Porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, receba os nossos louvores. Senhor, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para chegar-te a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder nesse lugar. À vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Está o teu trono, teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para chegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, envolver-te com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás.
eu ver, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Amém. Vamos sentar, meus queridos irmãos e irmãs, amados do Senhor Jesus. Que o Senhor renove sobre nós a bênção dEle, que essa bênção repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ler comigo um texto bíblico, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, pouquíssimos versículos. Quero pedir que você abra, se puder, é sempre bom, ainda que a gente projete o texto, se você puder abrir, é um exercício muito interessante. Romanos é tranquilo da gente achar, mas é um exercício de leitura, de meditação, ainda que seja no seu tablet, no seu smartphone, faça isso com a gente. Quem está em casa, de igual forma, deve fazê-lo e também pode acompanhar a leitura com a gente no texto que vai ser projetado. Eu quero dizer a vocês que consagração de dízimos e ofertas nunca deveria ser um exercício de controle, de domínio, de manipulação, de troca, de ameaça, de outros ganhos, qualquer coisa que não seja adoração. Consagração de dízimos e ofertas é a adoração a Deus. Quando a gente entende isso, tudo fica mais simples. Mais simples. Ninguém precisa falar nada para a gente, ninguém precisa ficar tomando conta da nossa vida, se a gente faz, se a gente não faz. Aqui na igreja, graças a Deus, quem toma conta da nossa vida é o Senhor. E é a melhor coisa que tem, sabe por quê? Porque depois que a gente acorda, a gente não cochila mais. Não cochila mais, mas tem que acordar. Capítulo 11 de Romanos, versículos 33 a 36. De quem é aquilo que eu tenho? Veio de quem? Para quem é? Como funciona a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor? Se você puder, leia comigo. Estou lendo na edição revista e atualizada. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele, deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Consagração é adoração. E quando eu revisito esse versículo 36, e olho para a minha vida, e vejo quantas vezes nós, seres humanos, somos meio pretensiosos, achamos que temos domínio, controle, sabemos todas as coisas. Não sei se você já passou por uma experiência de uma enfermidade, breve enfermidade, e a gente, quando passa por isso, tem a impressão que o resto da humanidade está ótimo. A gente olha para uma pessoa e diz, olha que a pessoa está bem. É a sensação que eu já tive tantas vezes. É só ter um probleminha que a gente acha que o resto da humanidade está muito bem. A gente tem limite. Nós somos finitos. Nós não sabemos tudo. Nós não podemos tudo. Graças a Deus por isso. Porque o Senhor é Deus e Ele não nos deixa hora alguma. Mas quando a gente se depara com a realidade de que dele são todas as coisas, que por meio dele que todas as coisas acontecem, e quando termina tudo que a gente faz, a gente diz, para ele são todas as coisas. E a gente conclui dizendo, a ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Vamos consagrar ao Senhor, primeiro a nossa vida, em seguida aquilo que nós temos.
Você tem as contas que aí estão, a igreja tem a chave Pix, que é um processo que facilita. Todo mundo sabe por que a gente tem esse tipo de ação, isso é histórico, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, as contribuições eram para a manutenção da estrutura e para o avanço do reino de Deus, e somente para isso, graças a Deus por isso. Mas olha, se não for adoração, é pagamento de conta, é igual fatura. Se é assim, faz não, faz só se for adoração, mas adore ao Senhor, glorifique a Deus, porque se você está contribuindo, é porque você já recebeu. Se você já recebeu, é porque Ele já te abençoou. Se Ele já te abençoou, não deixe de ser uma bênção naquilo que Deus tem para ser realizado. Porque dEle, e por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Vamos orar. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria e a oportunidade que Tu nos dás de trazer à Tua casa, Senhor, um pouco daquilo que Tu nos dás no nosso sustento, meu Pai. Trazemos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, consagrando-a e consagrando essas ofertas que o Teu povo traz, Senhor. Multiplica-as, Senhor, e dá-nos a Tua vontade para aplicá-las, Senhor. É uma bênção e nós já agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.
gaguejando, assim, com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, nome de Jesus é santo, 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 com teu poder, com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, Cristo é o Senhor. O invencível reinando está, montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, 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 Jesus. Esse é o TV Américas e é por aqui que você fica por dentro de tudo que acontece aqui na nossa igreja. Essa é a nossa programação semanal. Segunda, às 20 horas, temos as Segundas da Palavra, com o presbítero Marcelo Zeda. Terças e quartas, às 20 horas, temos a retransmissão dos cultos de domingo de manhã e de noite. Quinta, às 18 horas, temos a Escola da Palavra com a professora Simone Xavier. E às 20 horas, nosso culto de quinta ao vivo. Todas as sextas, às 20 horas, você poderá conhecer um pouco mais de alguns livros da editora Cultura Cristã que compõem nossa America's Bookstore, com Simone Xavier. Sábado, às 17 horas, culto com crianças. Domingo, 9 horas e 17h30, temos a Escola da Palavra com o presbítero Marcelo Zeda. E aos domingos, 10h30 e 19 horas, temos os nossos cultos ao vivo. E se você perdeu alguma transmissão, não se preocupe. Você poderá assistir em algum outro momento, porque todas elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E não se esqueça, curta nossos vídeos e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Mas para você não perder nenhuma notificação, é só ativar o sininho. Basta procurar por Igreja das Américas. Deus abençoe. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Palavra do Senhor para a nossa vida. Você já sabe, são 4 evangelhos. O primeiro deles, na ordem que temos aqui na Bíblia, é o Evangelho de Mateus, abrindo as páginas do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler tão somente o versículo de número 9. Mateus 9, 9, falando sobre o fator 9.9, que é literalmente Mateus 9.9. Tá bom? Antes que alguém fique pensando. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um dos valores que o cristianismo nos apresenta, que o Evangelho nos traz, é o da mudança. O da mudança.
Esse texto é um manual de instruções de como devemos ver as pessoas e de como devemos nos ver quando olhamos sob a lente do cristianismo. A gente pode ver a nossa vida, a vida das pessoas, sobre várias lentes. A lente proposta pela palavra de Deus é a lente do cristianismo, a lente do evangelho. Como enxergar as pessoas sob a lente do evangelho? Como nos enxergar? Como nos olhar? Também por meio da lente do cristianismo. Esse texto é um memorial da morte do rótulo. Memorial da morte do rótulo. É o memorial da morte da fama negativa, do boato doentio e da conversa destrutiva. Esse texto é um memorial. É um desses momentos em que a gente estabelece um memorial da nossa vida sob algum ponto para lembrar ao longo de toda a história daquilo que já aconteceu no passado. Israel levantava vários memoriais ao longo do tempo. Isso aconteceu em diversas ocasiões. Você deve se lembrar do episódio da travessia do Rio Jordão, quando eles colocaram as pedras em 2 lugares diferentes, o primeiro deles dentro do próprio rio. E aquilo era para que as pessoas pudessem se lembrar no futuro, as gerações futuras e aqueles mesmos que ali estavam, daquilo que o Senhor tinha feito, do poder de Deus ao abrir o rio, ao permitir que aqueles homens e mulheres de Deus atravessassem a pés enxutos e pudessem desfrutar de um grande milagre da parte de Deus. Memorial é para isso. Esse texto é um memorial da morte de todo rótulo, de todo boato destrutivo, de toda fama negativa criada pela mente humana. E naturalmente, já que é negativa, é de forma maligna e destrutiva para gerar um esfriamento, um afastamento, para ridicularizar alguém. Isso acontece o tempo inteiro. Alguns carregam sobre seus ombros uma tonelada de vozes do passado. Vozes do passado. Que coisa terrível. Vozes do passado, que continuam a ecoar e a ferir a alma e arrancar o ânimo. Eu quero dizer para vocês uma frase óbvia. Vocês sabem que as coisas óbvias são as mais complicadas, né? A gente ouve e diz, pessoas não são estátuas. As pessoas mudam. Nós mudamos o tempo inteiro. Nenhum de nós é a mesma pessoa que era ontem, nem filosoficamente. Ninguém coloca o pé no mesmo rio 2 vezes. Filosoficamente, isso é impossível. Mas também intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Mas, curiosamente, o tempo passa e é possível que alguém continue dizendo que o outro, que não ele, o outro é aquela pessoa que fez aquela coisa, que fez aquilo, e a gente começa a manter uma imagem da pessoa como se ela fosse aquilo. Esse texto nos ajuda a entender que não é assim que o Evangelho nos ensina a viver. Não é assim que o Evangelho nos ensina a viver. Esse texto também é uma referência a mudanças possíveis. É possível mudar. A viradas radicais e a conversões reais. Se há algo que o cristianismo nos desafia a ver, além daquilo que os nossos olhos podem ver, é quando há uma conversão, quando existe uma mudança verdadeira. Cristianismo não é para ter adesão, não é para se associar a um clube, não é para... Já ouviu a expressão, fulano virou crente? Eu tenho medo, porque quem vira, desvira. Conversão é diferente. A conversão é algo poderoso. Conversão é algo espiritual. Conversão atua no nosso intelecto, atua na nossa emoção, atua na nossa razão, é uma obra completa. A conversão é algo poderoso que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Conversão não acontece sob pressão, não é fruto de coerção. Conversão não é coerção. Tem que fazer isso, faça aquilo outro. Não funciona assim. Conversão é algo lindo. Vou contar para vocês um exemplo simples. Uma história que eu vivi assim intensamente, que eu não me canso de lembrar. Há muitos anos, eu estava evangelizando na rua, junto com mais pessoas, e aí nós evangelizamos, entregando folhetos de porta em porta, de casa em casa, de pessoa em pessoa, e uma das pessoas que estava conosco entregou, colocou dentro da blusa de um rapaz que estava dormindo na praça, talvez tenha sido até por causa dele, se é que você me entende, e aí ele colocou um folheto na blusa dele aqui e foi embora. E fomos embora. E fomos para uma casa onde havia um lanche, era um grupo de jovens. Lanche era uma coisa, é uma mensagem
positiva. E fomos para aquela casa onde estava tendo um lanche, e depois que terminava o lanche, ou depois que a gente saía de alguma casa, normalmente a gente celebrava, agradecia, mencionava o nome do dono da casa, ou da dona da casa, para agradecer. E a gente cantava uma música, que alguns dos que estão aqui conhecem essa música, a gente cantava a música, e o dono daquela casa chama-se Reginaldo. Então a gente cantava assim: ô Reginaldo, Jesus te ama. Ô Reginaldo, Jesus te ama. Ô Reginaldo, Jesus te ama, 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 ama. E emendava, certo? Olha o que aconteceu. Enquanto a gente cantava, aquele rapaz da praça acordou. E, em vez de ir para a praça, para a festa, era uma festa no município, ele foi para o lugar onde nós estávamos. Passou na hora que nós estávamos cantando, exatamente embaixo da casa, assim, era um sobrado, passou exatamente na hora que a gente estava cantando: ô Reginaldo, Jesus te ama. Adivinha o nome dele? Antônio. Não, estou brincando. Edinaldo. Mas sabe como é que é dicção, né? Edinaldo, música, né? Edinaldo. Ele ouviu o nome dele, ele ficou doido. Mais do que... Você vai saber como é que era ele. Nós saímos, reunimos assim na varanda de onde nós estávamos, só tinha evangelista, violão e palavra, só isso, violão e palavra, aquela galera animada, feliz. E aí chega esse camarada. Quando ele chega, a mais ou menos uns 300 metros, nós já sentimos a presença dele. Tem cheiro estranho, vem ele. Quanto mais ele vinha, mais o cheiro vinha antes dele. Quando ele chegou, eu reparei que ele tinha um anel, que era mais acho que era uma colher, um garfo, e o pulso tinha uma faca, um negócio esquisito. Você achou esquisito? Imagine lá. Aí ele chegou, se aproximou, e nós começamos a cantar, começamos a evangelizar, falar de Jesus para ele. Ele foi recebendo a palavra, metralhamos o homem com o evangelho, em suma. E ele falou assim: eu preciso de Jesus. Rapaz, você chegou na hora certa, estamos aqui, a bênção, vamos nessa. E começamos a orar com ele. E depois que nós oramos fervorosamente com ele, o cheiro já tinha ido embora, a gente não sentia mais nada. Quando nós começamos a orar, e depois nós terminamos de orar, ele falou assim: eu tenho que largar algumas coisas. Eu falei assim: olha, que bênção. Eu sou viciado em drogas. Você já não é bênção mais, né? Largar é uma coisa, ser é outra coisa. Aí ele abriu a sacola, e a sacola tinha umas coisas esquisitas, inclusive ossos humanos. Aí o negócio ficou animado. Edinaldo, o que é isso? Vamos orar. Vamos orar. E oramos, e oramos, e oramos, e oramos. Depois que nós oramos muito tempo, eu falei: Edinaldo, aqui a gente tem a mania, a gente toma banho todo dia aqui. Então, é a sua vez. Edinaldo foi tomar banho. Voltou, demos uma Bíblia para ele. Edinaldo pega aquela Bíblia, começa a ler aquela Bíblia sem parar. Sem parar. Mas a história do osso humano ficava na cabeça do pessoal. E lendo a Bíblia, evangelizando, discipulando, conversando, orando, lendo a Bíblia, orando. Daqui a pouco, Edinaldo, chegou a hora do sono. Vamos dormir onde? Eram só jovens, só homens, só jovens, todo mundo dormindo no chão. Todo mundo queria dormir no outro quarto. Qual outro? Qualquer outro. Qualquer outro que não fosse. O pessoal ficou assustado. Vai que o homem tem uma recaída, né? Deitou Edinaldo, deitei do lado dele. Falei: eu vou ficar aqui. Deitei do lado dele. Uma noite tranquila, graças a Deus, fora o ronco, foi tudo ótimo. Acordamos de manhã e eu levei Edinaldo para a igreja, depois levei Edinaldo para a minha casa. Vocês conhecem a minha mãe? Minha mãe é o seguinte: vamos orar, refeição, mesa posta, tá? Vamos orar. Mamãe assim, ó. Tá dando para ver daí? Um olho fechado, o outro aberto. Eu falei: por que mamãe está com o olho aberto? Depois ela me falou: sei lá. Sei lá. Depois levamos Edinaldo para uma casa de recuperação. E eu faço esse recorte aqui para dizer para vocês que o cara que eu conheci na tarde do dia anterior, 24 horas depois, era outra pessoa. Era outra pessoa. Sabe por quê? Porque este texto nos ajuda a entender que conversão é algo possível, ainda que pareça impossível, ainda que seja algo estranho, ainda que seja algo de dizer assim: olha, será que foi mesmo?
Nós todos botamos o pé para trás, ficamos com um pouquinho de incredulidade para saber o que aconteceu, mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que essas coisas acontecem. Esse texto é um bálsamo para todo aquele que está cansado e sobrecarregado e está na expectativa de viver uma mudança na sua vida. Este texto nos ajuda a entender que é possível alguém amanhecer de um jeito e anoitecer de outro completamente diferente. Que é possível, que a gente pode manter a esperança aberta, que a gente pode aprender a continuar a orar, a perseverar, a interceder, a esperar o melhor de Deus para a nossa vida. Que a gente não pode desistir de nada, nem de ninguém, nem da nossa vida, nem da vida do outro, mas esse texto é um memorial da marca, da morte do rótulo, do boato terrível, da palavra destrutiva, da fama que nós mesmos levantamos a respeito de alguém. Mateus 9,9 é o fator 9,9. Quem deixou de ser, de fazer o que odiava, e que saiu de onde pensou jamais conseguir, quem vivenciou mudanças profundas e verdadeiras, sabe do que eu estou falando. Conversei com 3 pessoas, e vou relatar o que eu ouvi delas. Ouvi de alguma forma. Uma delas me disse: a minha vida era fugir do olhar das pessoas, especialmente das mulheres. Mesmo que nada falassem comigo, eu sabia o que elas pensavam apenas pelo olhar. Eu queria mudar, mas acabava sempre voltando para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e presa a um vazio que eu julgava ser preenchido por uma nova paixão. Eu era usada pelos homens e também os usava. Eu não sabia o que era amor de verdade. Mulher samaritana. Um outro disse: eu me achava melhor do que os outros. Meu irmão e eu queríamos ser os líderes, não porque queríamos servir, mas por nos sentirmos superiores. Pensamos num reino nesta terra e, enquanto assim pensávamos, ficamos cada vez mais longe do verdadeiro reino anunciado no céu. João. Terceiro. A religião era o que bastava para mim. Sentia-me seguro espiritualmente com as repetições dos rituais, com a observação da lei, e assim me vi ostentando minha religiosidade. Ao precisar falar com Deus, descobri que ainda não o conhecia. Só os rituais e as repetições, apesar de conhecer a sua palavra e a sua casa. Jairo. Cada uma dessas 3 histórias bíblicas lidas e vistas sob o prisma da nossa realidade hoje, mostra que, a despeito da vida que eles viviam, o Evangelho entrou na vida deles e gerou uma transformação. A mulher de Samaria, a mulher samaritana, desprezada, usada e usando, encontrou-se com Jesus. Jesus foi ao encontro dela, e o encontro de Jesus tirou dela a sede por paixões para preencher o vazio da sua alma, deixou de lado a sua vulnerabilidade, deixou de ser volúvel. Ela foi encontrada pelo Evangelho, e o Evangelho de Jesus mudou o coração dela. Deixou as paixões de lado para experimentar o mais lindo e mais poderoso amor, que é o amor de Jesus por nós. João queria ser maior, disputando. Ele e seu irmão querendo ser os líderes dentre os discípulos. Até ali ele não tinha entendido nada. João, o evangelista, São João. Até que o Evangelho de Jesus foi revelado para ele, e ele percebeu que no reino de Deus nós não disputamos espaço. No reino de Deus nós somos iguais, nós somos servos, e como Jesus ensinou, servos uns dos outros.
Jesus precisou reunir os seus discípulos, lavar os pés deles, para que eles pudessem perceber que no reino de Deus nós servimos as pessoas e não estamos aqui para sermos servidos por elas. Este é o Evangelho. Jairo, líder religioso, mas quando precisou falar com Deus, descobriu que não sabia. Descobriu que não conhecia o suficiente, apesar de toda a instrução que ele tinha. Mas o Evangelho foi observado, liberado para a sua vida, e essa experiência é uma experiência de transformação. Por isso esse texto é um texto que nos chama a atenção para essas realidades particulares. Cada um de nós tendo a sua própria história, mas apesar de nós, o Evangelho vem ao nosso encontro e muda completamente a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, o fator 9.9. A Bíblia não diz que Mateus buscou a transformação. Não diz. Mas diz que o transformador o buscou. O transformador buscou Mateus. Mateus foi encontrado, ele não encontrou. Mateus foi achado, ele não achou. Jesus foi ao encontro dele, para estar com ele, não o contrário. Esse texto nos ajuda a compreender a maneira como Deus nos vê quando nós chegamos à presença dEle, quando nós nos dobramos diante dEle, quando o nosso coração é quebrantado, quando as nossas lágrimas rolam na presença do Senhor. Não somos nós que estamos tomando a iniciativa e tentando de alguma forma arrombar a porta do céu ou pedir ao Senhor que mude. Não, é o Senhor que nos atraiu, Ele que nos chamou, Ele que nos convidou, é o Espírito Santo de Deus que nos leva até a presença dEle. Essa é uma obra generosa, iniciada, protagonizada pelo Espírito Santo de Deus. Mateus estava lá, todo dia. Jesus escolheu Mateus para que este o seguisse. A escolha de Cristo não é precedida por uma condição humana. Não é o que eu tenho ou o que eu faço que me fará ser alcançado pelo Senhor, mas tão somente pelo seu poder extraordinário em incondicionalmente achar-nos, transformar-nos e fazer de nós pessoas completas. Toda essa é uma ação que se inicia no Senhor e nos arrebata, nos transforma, tira a gente daquele lugar comum, enche a nossa vida de um sentimento completo, absolutamente completo, gerado pelo Senhor. O coletor de impostos, publicano, o Mateus, era alguém habituado ao convívio com a corrupção, a tomar aquilo que não era seu, a ser insensível ao sofrimento alheio, a ser desprovido de uma ideia mínima de coletividade. O pecado que o dominava era percebido pelos seus atos, e a mudança de seus atos revelaria não haver mais o velho domínio. O que mostraria a mudança dele? A mudança dos seus atos, a sua atitude. E Jesus nos ensinou que pelos frutos os conhecereis. E Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, algo que deve encher o nosso coração de esperança. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Novas. Entenda, não houve condição para Mateus ser alcançado. Se Mateus dependesse de alguma condição para ser alcançado, ele não seria, porque ele não estava qualificado entre aqueles que se aproximariam daquele ideal, daquele modelo de religiosidade, de uma falsa espiritualidade. Mateus era alguém perdido, absolutamente perdido, alguém que tomava aquilo que não era dele, absolutamente habituado à corrupção, que não tinha ideia de coletividade, individualista, trazendo aquilo que não era dele para si próprio, vivendo a vida dele às custas do ganho alheio. O Evangelho é para quem? É para os bonzinhos? Será que existem? De verdade, verdade, verdade. Para quem o Evangelho?
O Evangelho de Jesus é para nós, não importa em que situação, em que momento, em que classe nós estamos, isso não é o importante é que o Evangelho nos alcança, e esse Evangelho faz de nós pessoas completamente transformadas pelo poder do Senhor. O chamado de Jesus para Mateus foi irresistível. Existe uma expressão que a gente utiliza na teologia reformada, graça irresistível. Quando a graça de Deus bate à nossa porta, toda a nossa resistência cai. Um dia, isso vai acontecer. A gente quer apressar isso para a vida dos outros. A gente quer que o outro se encontre com Jesus logo. Se a gente pudesse abrir o coração, a gente faria isso, mas não é assim. É individual, é pessoal. É maravilhoso quando você vê a maneira como Deus age com cada um, e a maneira como Deus age com cada um é absolutamente diferente. O chamado de Jesus foi irresistível, assim como a graça é absolutamente irresistível. O chamado não havia sido programado por Mateus. Mateus não planejou estar no lugar certo, na hora certa. A obra é do Senhor, o Evangelho faz a nossa vida sair do nosso controle, faz a nossa vida sair do nosso controle. O Evangelho chega na nossa vida e mostra que a gente pode começar o dia, por mais metódico, por mais rotineiro, você quer começar o dia de um jeito e terminar de outro jeito, o Evangelho chega e chacoalha a nossa vida, tira a gente daquela rotina, porque o controle, o domínio da nossa vida deixa de ser nosso e passa a ser do Senhor, e o Senhor chega à nossa vida na hora que Ele determina, é a vontade dele que se manifesta, e quando você ouve a voz de Deus, quando você recebe o toque do Espírito Santo do Senhor, não há como resistir. O Evangelho faz a vida sair do nosso controle para que Deus assuma o comando e nos leve por um caminho que é sobremodo excelente. O chamado não dependeu de algo que Mateus necessitava antes para obedecer, mas ele aprendeu que ao obedecer, nada mais poderia impedir a sua caminhada após Jesus. Quando a gente recebe o toque do Espírito Santo de Deus, e não tem igual, não tem repetição, quando a gente recebe o toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a nossa resposta positiva, o nosso aceno para o Senhor, a nossa obediência ao Senhor, essa resposta que a gente dá, o Evangelho vai nos libertando das pressões emocionais, espirituais e até materiais, ao descobrirmos a bênção, a alegria da obediência, e aprendemos que no caminho da obediência está a providência do Senhor. Segue-me. Segue-me. Foi só isso que Jesus disse para ele. O fator 9.9 é um manual de instruções de como devemos ver as pessoas e de como devemos nos ver quando olhamos sob a lente do cristianismo. Enquanto os demais que estavam na caravana com Jesus olharam para aquele homem e viram Mateus, o coletor de impostos, Jesus olhou para aquele homem e viu o discípulo. Este é o olhar que o cristianismo nos ensina. Longe de toda a mágoa, o rótulo, a assinatura, as lembranças do passado, longe de tudo isso, enquanto todos os demais olhavam para ele e viam aquele homem, o coletor de impostos, Jesus estava olhando para ele, estava vendo o discípulo, alguém que estaria com ele e alguém que poderia no futuro escrever o livro que leva o seu nome, que poderia ser lido por nós hoje e poderia estar aqui na história do cristianismo para celebrarmos a sua história em nome de Jesus. É essa maneira como o Senhor nos vê, e é a maneira como nós devemos ver as pessoas, sem rotulá-las, sejam elas quais forem, sem manchar a história da pessoa por aquilo que foi feito no passado, reconhecendo a possibilidade de mudança, de arrependimento, de transformação, ainda que não seja revelado diante dos nossos olhos. O Evangelho não é, escuta, o Evangelho não é o lugar de julgamento. O Evangelho não nos ensina a julgar. Se alguém vive julgando alguém porque está na carne, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais. Porque com a medida que você julgar, julgado você também será. E já é uma coisa maluca. Que medida é essa que a gente usa para julgar alguém? Normalmente é a nossa.
Você viu quando eu falei, nossa, o queixo subiu? Porque é assim que a gente faz quando mede alguém. Não é isso que o Evangelho ensina. Sabe bem o que é o fator 9.9, quem recebeu de Deus a bênção de deixar de ser, que viveu mudança, que experimentou transformação, que achou uma saída que era invisível até pouco tempo atrás. E é por isso que eu fico muito espantado quando alguém me diz, eu não acredito que fulano ou que fulano possa mudar. Normalmente quem diz isso é porque não acredita em mudança. Se não acredita em mudança, deve ser também porque não mudou. Todo mundo que mudou, todo mundo que foi mudado, sabe que Deus é capaz de mudar. O fator 9.9 revela que mesmo que não se tenha buscado a transformação, o transformador é quem busca. E não há quem possa dele se esconder. É por isso que quando eu leio esse texto, eu vejo que aqui está uma síntese do Evangelho. Esse texto é uma síntese do que o Evangelho faz na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas que são importantes para nós. Jesus chama a gente, e quando Ele chama, nosso coração responde, porque é absolutamente irresistível. Eu quero orar com você e dizer ao Senhor o quanto nós precisamos dessas mudanças verdadeiras, generosas dEle na nossa vida. O quanto nós precisamos desse encontro com a realidade do Evangelho, que é capaz de nos mostrar que não há lugar para rótulos, que não há lugar para histórias do passado, para apontar dedos para ninguém. Quem somos nós para julgar a vida de alguém? O Evangelho mostra que uma mulher como a samaritana, que um homem como João, ou um outro como Jairo, todos eles viveram a possibilidade da mudança, que foi a eles oferecida, como mudança é oferecida para nós hoje também. As portas do Senhor estão abertas, quando aberta está a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Paizinho, nós oramos em nome de Jesus. E nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida, de cada um de nós. Lembrando de pessoas amadas, preciosas, que foram transformadas, cuja vida foi mudada pelo poder do Evangelho de Jesus. Pessoas que foram impactadas pelo Espírito Santo do Senhor e viveram uma mudança verdadeira, plena, completa, real, algo que só o Senhor é capaz de fazer. Por isso, Paizinho, eu quero pedir ao Senhor que nessa hora ministre ao nosso coração dentro daquilo que a gente precisa mudar, de circunstâncias, de histórias que precisam ser enfrentadas, de mudanças que precisam acontecer, da obra do Senhor que só pode ser feita pelo Senhor, de histórias que podem ser transformadas segundo a bênção do Senhor. Ministra, Senhor Deus, ao nosso coração, trazendo para nós, aqui, dentro de nós, a mudança que é necessária. O Senhor, que é quem transforma, está aqui. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, opera a mudança necessária. Opera a mudança necessária para que sejamos novas criaturas, para que as coisas do passado fiquem para trás e vivamos o eis que se fez novas todas as coisas. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
É
por ti, é contigo, é por ti. Meus irmãos amados, minhas irmãs amadas, que aqui estão conosco, aqueles que nos assistem, nesses meses que antecedem a este mês, o Conselho da Igreja em oração, clamando a instrução do Senhor Deus, por meio do Espírito Santo dele, falou ao nosso coração e o Conselho deliberou sobre a eleição que toda a Igreja presbiteriana, devidamente organizada no Brasil e no mundo, tem que fazer para a escolha dos seus oficiais. E assim o Conselho deliberou, e hoje, como já foi feito no domingo passado, hoje pela manhã e agora à noite, trago aos irmãos aquilo que foi deliberado sobre a nossa eleição para a escolha do nosso ministro, para dar continuidade a pastorear o nosso rebanho a cada um de nós. Então, vou fazer a leitura daquilo que foi deliberado para cada um dos irmãos e irmãs. Conselho da Igreja Presbiteriana das Américas, quanto à eleição pastoral, tomou as seguintes decisões: indicar o reverendo J.R. Vargas para prosseguir seu pastoreado à frente de nossa comunidade, fixar o mandato pastoral em 5 anos, nos termos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Item 3, convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29 de agosto de 2021, iniciando-se às 10 horas e estendendo-se a votação até às 11 horas e 45 minutos. Informar que o membro da igreja que desejar indicar nome de outro pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil para concorrer à eleição com o reverendo J.R. Vargas deverá seguir as seguintes normas. Letra A. Consultar primeiramente ao pastor a ser indicado se este deseja concorrer à eleição. Letra B. Encaminhar a referida indicação por escrito e com os dados do pastor a um dos presbíteros de nossa igreja. Letra C. O prazo estipulado para o recebimento das indicações se estenderá até o dia 15, hoje. Letra D. Caberá ao Conselho a responsabilidade de analisar e deliberar a respeito dos indicados. Item 5. Poderá votar o membro comungante em plena comunhão, cujo nome constar no rol de membros organizado pelo Conselho. Item 6. Desafiar a igreja para, em tempo de oração e clamor a Deus pela eleição pastoral. Então, o Conselho convida os irmãos para que durante a semana, nesses dias que se sucedem à nossa eleição, para que você separe um tempo, esteja em oração, se ajoelhe, clame ao Senhor para que Ele confirme aquilo que o Conselho deliberou, trazendo aos irmãos a indicação do reverendo Averaldo Ferreira Vargas Júnior, carinhosamente conhecido como J.R. Vargas. É um tempo simbólico e épico para a nossa igreja. Aqui nesse espaço
É a primeira eleição para ministro da Igreja Presbiteriana das Américas. É um tempo de alegria, de tremenda graça que o Senhor Deus permite que eu e você participem. Estaremos em oração agora. O presbítero Marcelo vai nos dirigir em oração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, ó Deus, em que nós nos dedicamos a essa eleição, esse período de eleição, ó Deus, de confirmação aqui do pastorado, ó Senhor, do nosso pastor, dando continuidade, Senhor, à liderança da nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui nessa obra, Senhor, obrigado pelo nosso pastor. Te pedimos, Senhor, que conduza as nossas vidas com sabedoria, com graça, Pai. Senhor, abençoe, esclareça o nosso entendimento a cada dia. E, ó Deus, que esse tempo, que esse período, essa preparação e esse dia das eleições transcorra na Tua paz, que seja um dia de bênção e que se confirme assim, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Para a glória do Teu nome, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, o conselho continua reunido e nós acenderemos as luzes para conhecer os mais novos membros da Igreja Presbiteriana das Américas nesta noite. E nós convidamos a Vanessa Araújo Gabriele, que será recebida como membro da igreja através de transferência, e ela trará, juntamente com o Felipe, e juntamente com a Manuela, trará Beatriz Araújo Gabriele, a nossa Bia, para ser recebida por batismo infantil. É com grande alegria que nós recebemos a família bendita do Senhor nesta noite, como membros da Igreja Presbiteriana das Américas. Primeiro, irmãos, quero parabenizar o Felipe, que na foto apareceu de terno, ficou muito bem. Tem um companheiro do mesmo time que está até amaciou a luz para você enxergar melhor, você percebeu, né? Muito bem, nós estamos muito agradecidos a Deus por vocês estarem aqui. Manuela, tudo bem? Graças a Deus, é isso aí. Nós estamos felizes por você estar aqui, tá bom, Manu? Tá bom? Graças a Deus, é isso aí. Vanessa, Felipe, Manuela e Beatriz, Deus deu a vocês uma família muito bonita, uma família sorridente, uma família alegre, uma família abençoada, uma família bendita do Senhor. E essas histórias de família são histórias que a gente não sabe o que se passa dentro de uma casa, né, gente? E a gente não sabe, quando vê uma criança, a história da criança. A gente, às vezes, não sabe pelo que a criança passou, não sabe o que os pais passaram, não sabe dos sentimentos que se misturam numa hora como essa, em que a gente celebra a vida, em que a gente agradece a Deus por todas as bênçãos, mas tendo passado por momentos bem apertados e sofridos. Eu quero pedir que vocês compartilhem. Quem vai falar? Vanessa? Preciso do microfone, gente. Obrigado. Vanessa, a história da Beatriz, para nós todos, é uma história de superação, mas a gente que conhece o Evangelho sabe o que é milagre. Olá, boa noite. Vai ser um pouquinho difícil compartilhar a história dela, porque está bem recente, foi ano passado, e dói um pouquinho ainda falar sobre isso. Mas, como eu falei com o Rev, a gente quer falar porque ela é um milagre de Deus. Eu até escrevi para não me perder muito, mas com certeza vai embargar um pouquinho a voz, tá? Beatriz, aqui traz alegria. Quando lemos o significado, eu e Felipe concordamos na hora que seria esse o nome. Mais do que alegria, a Bia nos ressignificou, nos fez perceber que somos totalmente dependentes de Deus e não temos o controle de nada, absolutamente nada.
Bia tinha pressa para viver e já ser vencedora. Nasceu de 35 semanas, veio do jeito que quis e como dava. Estava super bem, mas precisou ficar mais uns dias no hospital e com a mamãe por conta de uma infecção bacteriana nos 10 primeiros dias de vida. E ela é brava, gente. Eu concordo com você. Ela é brava. Eu concordo com você. Mas no dia 7 de março de 2020, com quase 2 meses, nossa pequena grande guerreira, como a gente costuma falar, não estava 100%. Tínhamos passado dias e noites difíceis que antecederam aquele sábado do dia 7. O que era um simples resfriado de um dia para o outro se tornou nosso pesadelo. Bia acordou com uma cor mais pálida e molinha, não queria mamar, ou talvez não tinha forças. Coração de pai e mãe não se enganam. Fomos correndo para a emergência. E, de fato, nossa pequena não estava bem. Nada bem. Recebemos o diagnóstico de um médico que ela estava morrendo. Com essas palavras, e sem nenhuma sensibilidade, a gente tentou processar tudo aquilo que a gente estava vivendo. Eu, primeiramente, estava calma, tentando entender o que estava acontecendo. O Felipe já estava chorando e desesperado. E aí fomos direto para a UTI. E ali vimos ela tendo uma parada cardiorrespiratória na nossa frente e precisando ser reanimada. Pediram para a gente sair da UTI e ali eu já trabalhei em hospital e sabia que não estava nada bem. E aí a minha ficha começou a cair e de que algo muito grave estava acontecendo. Ela já não dava conta de respirar sozinha, precisou ser entubada. Aí eu tive a minha resposta do que estava acontecendo. Bia teve um quadro de insuficiência respiratória aguda, causada por um vírus, que estamos falando tanto disso, por causa do corona. E por ter sido prematura, sua situação era extremamente grave. E os médicos não tinham muito o que fazer. A resposta que eles davam para a gente é que ela precisa responder ao tratamento. A gente não consegue fazer nada. E aí a gente começou a entender um pouco a gravidade da situação. E um dos enfermeiros, naquele mesmo sábado, falou para a gente: "Vocês têm fé?" E a gente prontamente respondeu: "Sim, temos muita fé." E ele falou: "Então é a Deus que vocês precisam recorrer a Ele nessa situação." E dali em diante, o Felipe começou a falar com o Rev, começou a pedir oração por ela. Eu ainda estava muito impactada, tentando entender o que estava acontecendo. E a gente começou a receber carinho de muita gente orando pela gente, muitas igrejas, muitas mensagens. E a Bia está brava. Vai falar? Bom, vamos lá. E a gente começou a orar e a gente conseguiu e passamos pela tempestade, Ali era difícil falar para Deus, fazer a vontade dele. Eu queria que ela estivesse comigo, eu queria escutar o choro dela de novo, eu queria poder amamentar ela de novo, mas eu não podia fazer naquele momento. Foram dias muito instáveis, dia de muito choro, medo de perdê-la, mas foi o momento que a gente tinha noção de que a gente não era nada, que não podia fazer nada e que a gente só dependia de Deus. Lembro que a gente vivia por etapa. Passava uma manhã um pouco mais estável, a gente agradecia a Deus. Se aumentava o leitinho na sonda, mesmo sendo 10 ml, a gente agradecia. Se tinha qualquer outra complicação, não tinha qualquer outra complicação, a gente agradecia. E assim passamos 8 dias. Lembro até hoje, numa manhã de sábado, olhando aqueles aparelhos apitando, e na minha aflição de mãe, a médica chegou e falou que ia retirar a sonda dela. E eu falei: "Mas como? Ela está descompensando, os aparelhos estão tocando toda hora." Ela: "Não. Ela agora está brigando com o respirador e ela já está conseguindo respirar sozinha." E ela falou: "Vai ser um processo que talvez
retorne a intubação se ela não responder. E foram 2h30. Nada é tão fácil e simples como a gente quer, né? E a Bia sorriu de novo para mim. Ela não sorria só, ela não podia expressar, nem chorar ainda. Mas com os olhos eu sabia que ela estava sorrindo para mim de novo. E ali eu agradeci mais uma vez, a gente agradeceu mais uma vez a Deus e já agradecia por todas as outras etapas que estava por vir. A amamentação novamente, a alta hospitalar e estar em casa. Passamos por tudo isso e na certeza de que Ele cuidou dela, da equipe médica, de nós em todo o tempo. E se podemos dar algum novo significado ao nome dela, seria Beatriz, a que traz alegria, guerreira, a que ama a vida, e é um milagre de Deus. Manuela, você, junto com a sua irmãzinha, vocês formam com os seus pais uma família muito preciosa. E nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, da sua irmã, do seu pai e da sua mãe. Vocês são muito preciosos. Quero que você olhe para todo mundo que está aqui. E vou pedir, para quem concordar com o que eu acabei de falar, dá um tchauzinho para ela. Olha só. Todo mundo? Isso. Vocês já vão, né? Peraí. Que bênção, né? Aí eu quero dizer para você o seguinte, Manuela, você, do lado da sua irmã, com seus pais, família top. Beatriz. Foi ou não? Foi o Lucas. Beatriz, que Deus te abençoe cada dia mais. Eu conheço Vanessa desde 1519, embora ela seja nova. Felipe, de igual forma. E vejo como Deus tratou esse assunto que é tão difícil dentro de casa, nossa filha, a luta, o sofrimento, a angústia, e ao mesmo tempo hoje a gente poder ver a agitação que é natural, afinal de contas, esse é o momento dela, e ela tem que espernear mesmo, porque já é hora, estava na hora do batismo, né? E a gente vê essa história toda de Deus ministrando sobre a vida de vocês e fortalecendo vocês. Hoje, nós agradecemos a Deus pela bênção do milagre. Nós cremos em milagre. Nós cremos no poder de Deus. E nós aqui cultuamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor pelos seus feitos. Vou pedir o Ricardo para orar. Um futuro vovô, está doido para ser avô. Daqui uns 15 anos. É verdade. 15 anos. 20, 25, tranquilo. Nós vamos orar. Vamos orar. Oh Deus amado, nosso coração se alegra por esse momento que Tu nos permite testemunhar com os olhos da fé aquilo que a mãezinha da Bia trouxe, aquilo que o Felipe, junto com ela, sustentados por Ti, Pai, conseguiram ultrapassar, que a Manuela, junto com todos os seus pais, familiares, venceram para hoje estar aqui, te dando graça, vivendo uma nova história contigo. Senhor Deus, recebe cada um deles, que eles se sintam acolhidos, amados, renovados, Pai, providos em todo o tempo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. E nós, igreja, Pai, ensina-nos a cuidar deles, a amá-los, que eles se sintam acolhidos em nosso meio, alegres, à vontade, totalmente desenvolvidos na Tua obra, Pai, para que os filhos cresçam em estatura, em conhecimento, em graça da Tua palavra, sendo luz, sendo sal nessa terra tão sedenta de Ti. Obrigado, Pai, pela vida deles. Em Cristo Jesus te oramos, Paizinho. Amém. Amém. Vem para cá, Vanessinha.
Olha a água, Manuela. Ó, põe sua mão aqui. Ó, vem. Ah, você gosta, né? Ó, ó. Olha. Esse aqui, Manuela, é um sinal visível de algo que o Senhor já fez. Fez um milagre na sua vida. Um dia você vai lembrar, seus pais vão contar e você vai poder dizer: eu sou um milagre do Senhor. Seus pais estão te criando na fé, para que você cresça e seja uma mulher de Deus. Manuela, eu te batizo e te consagro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Aleluia. 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 Teu nome faz cantar. Aleluia. 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 Teu nome faz cantar. Ô Bia, eu falei Manuela, mas é você, tá? Tá bom? Quer mais um pouquinho? Tem direito. Você gostou da água, hein? Você gostou da água? Olha só que bênção. Não é? O cabelo tá bonito, de lado, diferente. Não ficou bem, gente? Ficou com estilo. Gostei, ficou bem. Ficou bem. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Felipe. Manuela. Deus te abençoe. Bia. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, meus queridos irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, que continua a agir nas nossas vidas. Todas as vezes que alguém pedir oração, ore como se fosse por você. Por você. Clame ao Senhor. Busque a bênção de Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos receber a bênção apostólica. Vamos cantar o amém quíntuplo. Vamos nos assentar, vamos receber a orientação do time de acolhimento, time de diaconia quanto à nossa saída, para que nós sigamos tranquilamente os protocolos de segurança que são tão importantes para essa época, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela doce presença do Senhor na nossa vida, te agradecemos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor faz, e pelo que o Senhor fará. Oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão necessitando da bênção da cura, seja aqueles que estão presentes hoje aqui, que têm atravessado um vale, uma jornada difícil na área da saúde. Nós suplicamos ao Senhor, que é o médico dos médicos, aquele que pode curar toda e qualquer enfermidade, aquele que usa médicos, que usa remédios, tratamentos, que usa alimentação, que usa mudança de hábito. É o mesmo Senhor que age de forma direta, imediata, milagrosa, instantânea, e nós pedimos a providência do Senhor. Oramos pela Débora, oramos por Francisco, oramos por Lúcia, internados e que precisam da intervenção sobrenatural do Senhor. Pai, que a nossa semana seja abençoada pelo Senhor. Livra-nos de todo mal. Coloca os teus anjos segundo as tuas ordens ao nosso redor. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Sustenta o coração da gente. Abençoa nossa casa, nossa família, nossos vizinhos. Nós oramos, ó Deus, apresentando diante do Senhor as nossas súplicas, mas com ações de graças. Nós agradecemos pelo que nós já recebemos, agradecemos por aquilo que esperamos receber. Enquanto esperamos, já te agradecemos pela paciência, agradecemos, ainda que nós não venhamos a receber, porque ainda que a gente não receba, o Senhor nos dará a paz de Deus que excede a todo entendimento. Por isso, nós te agradecemos
e te glorificamos, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as doces e suaves consolações do Espírito Santo serão derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, seus estudos, sobre a nossa igreja, sobre o presbitério do Redentor, sobre todas as igrejas, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Família das Américas, vocês conhecem a America Bookstore, a livraria da Igreja das Américas? É aqui que vocês vão poder adquirir alguns livros da editora Cultura Cristã, a editora oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. E para vocês conhecerem um pouco mais desses exemplares, a nossa amiga Simone Xavier estará semanalmente contando um pouco sobre suas histórias e autores. E se você tiver interesse em algum desses livros, eles estarão disponíveis para venda no lounge aqui da nossa igreja. Mas se você preferir, basta enviar uma mensagem para o nosso e-mail, igrejadasaméricas@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp 995681543 e peça por maiores informações. Não perca esta oportunidade para crescermos juntos à luz da palavra.